Existe um Olá, jogo de xadrez sejam muito silencioso bem-vindos a rolando este nesse briefing. exato momento, e as apostas são altíssimas. Esqueçam exércitos ou fronteiras tradicionais. A gente está falando da corrida global por dois dos recursos mais vitais e limitados do nosso planeta: terras produtivas e minerais estratégicos. E adivinha qual é o tabuleiro principal? Exatamente, o Brasil. Bem-vindos a essa nossa explicação de hoje, onde a gente vai mapear tintim por tintim como bilhões de dólares de capital estrangeiro estão remodelando o solo e o subsolo brasileiro. A grande pergunta que fica no ar com toda essa movimentação é a seguinte: o mundo está simplesmente comprando o Brasil ou está fazendo um investimento gigante no nosso futuro? Para responder a isso, a gente precisa deixar as paixões de lado, certo? Nossa ideia aqui é olhar para fatos concretos e tentar entender aquele equilíbrio super complexo entre proteger a nossa soberania nacional e não perder a imensa janela de oportunidade econômica que esse dinheiro todo traz. Seção 1. A corrida pelo solo. Bom, o que a gente está testemunhando não é um bando de bilionário comprando fazenda para passar as férias. De jeito nenhum. O que está rolando é um movimento puramente estratégico. As potências globais estão se mexendo para garantir algo muito mais básico: a própria sobrevivência delas. Para vocês terem uma ideia da dimensão disso, os dados da FAO, aquele braço da ONU, mostram que até 2030 o nosso planeta vai ter 2 bilhões de pessoas a mais. Isso significa que a gente vai precisar de 60% a mais de comida no mundo. E olha que loucura, o mercado diz que o Brasil vai fornecer cerca de 80% de toda essa nova demanda, 80%. Como a gente consegue entregar até 3 safras por ano usando tecnologia tropical, o Brasil deixou de ser só mais um no mercado. Nós somos hoje literalmente o centro absoluto do futuro agrícola do mundo. E isso nos leva à seção 2, as estratégias das potências globais. Porque, vamos ser sinceros, essas nações não estão rasgando dinheiro ao acaso. Cada país tem uma tática altamente calculada para garantir a sua própria segurança alimentar e tecnológica. É muito interessante ver como essas abordagens são diferentes. Peguem a China, por exemplo. Através de gigantes estatais como a COFCO, o foco deles é totalmente na logística. Eles investem pesado em infraestrutura, tipo portos e silos gigantes, só para garantir que a soja e o milho cheguem sem interrupção lá no mercado deles. Já os Estados Unidos têm uma pegada diferente. Fundos imensos como o da Universidade de Harvard compram a terra direto, fisicamente, principalmente ali na região do Mato Piba, no Cerrado, e Singapura. Como eles dependem muito de importação, fundos soberanos como o GIC jogam as fichas na inovação, dominando o setor de insumos biológicos e tecnologia de ponta para a agricultura no Brasil. Estratégias totalmente diferentes, mas de olho no mesmo alvo. Seção 3. Brechas na lei brasileira e o labirinto jurídico da Lei 5.709. Vocês devem estar se perguntando, mas espera aí, como esse dinheiro todo entra se a gente tem leis para proteger a soberania do país? Pois é, a gente tem a Lei 5.709, lá de 1971, que foi validada de novo pelo STF. Ela é super rígida e limita a posse de estrangeiros a um máximo de 25% da área de um município. Só que o mercado financeiro é muito criativo, não é? Eles encontraram os caminhos jurídicos muito sofisticados para contornar esses limites. E o coração dessa engenharia toda tem nome: control grabbing, ou apropriação de controle. Explicando de um jeito simples, a escritura da terra continua lá, formalmente no nome de um brasileiro ou de uma empresa daqui. Mas, através de acordos de acionistas e umas estruturas financeiras bem complexas, quem manda de verdade, quem decide o que plantar e para onde vai o lucro, é a entidade estrangeira. É o controle absoluto operando nos bastidores. Ninguém vê. E dá uma olhada na velocidade que isso está acontecendo. Esse número, 960, é surreal. Lá em 2015, a gente tinha só uns 43 fundos de investimento com dinheiro internacional focados nas cadeias do agronegócio. Hoje, a gente pulou para mais de 960 desses fundos, como os Fiagros. É um salto simplesmente explosivo. São bilhões e bilhões de reais rolando e muitas vezes a identidade de quem ganha o dinheiro no final se dilui no meio de tantas cotas do fundo. Agora, seção 4. O tesouro do subsolo. A gente falou só da superfície até aqui, mas o buraco é mais embaixo, literalmente. Vamos descer um pouco o nosso olhar da agricultura para a mineração, focando nas reservas de minerais de terras raras. Esses elementos são a base da tecnologia moderna, desde o smartphone que a gente usa até as turbinas de energia eólica. Para vocês terem uma ideia da vulnerabilidade, do peso disso na economia e na indústria nacional, uma mineradora lá em Goiás, a Serra Verde, foi comprada não faz muito tempo por investidores americanos por nada menos que 2 bilhões e 800 milhões de dólares.
Para a gente entender essa desconexão maluca na nossa lei, vamos usar uma analogia simples de uma casa. O solo, a superfície do Brasil, é como se fosse a porta da frente. Tem um cadeado gigante do Supremo Tribunal, a Lei 5.709 limita bastante quem pode ser o dono. Mas o subsolo, a fundação da casa, aí a história é outra. Graças ao artigo 176 da Constituição, qualquer fundo lá de fora só precisa abrir um CNPJ aqui no Brasil e pronto, ele ganha o direito de explorar o que tem debaixo da terra. Ou seja, a porta da frente está super trancada, mas a janela do porão está escancarada, permitindo que a nossa riqueza mineral seja acessada sem aquele bloqueio todo da superfície. Seção 5. O lado positivo e o catalisador econômico para o Brasil. Com tudo isso que a gente conversou, é muito fácil ficar com receio e focar só no risco geopolítico. Mas a nossa análise aqui tem que ser completa. Tem um lado incrivelmente positivo e poderoso acontecendo ao mesmo tempo. Essa avalanche de capital não é um grande vilão da história. Na verdade, ela funciona como um verdadeiro catalisador para a economia do Brasil e traz muita vantagem para a nossa população. Porque, na prática, o impacto disso no dia a dia é gigante. Não é só especulação financeira de engravatado. São vantagens estruturais reais. A entrada de bilhões e bilhões de dólares não fomenta só o agronegócio. Ela financia toda a nova economia verde, como investimentos absurdos em energia solar e eólica. E qual o impacto disso para o brasileiro? Emprego. Estamos falando da geração de milhares de empregos, diretos e indiretos, espalhados pelas comunidades locais. A gente está vendo rodovias importantíssimas sendo asfaltadas, portos sendo ampliados, construção de silos gigantescos lá no interior do país. O campo é obrigado a se modernizar com mais tecnologia, e isso consolida o Brasil não apenas como um exportador, mas como o verdadeiro centro do mundo da Terra, uma potência global indispensável. Quem ganha com todo esse desenvolvimento é a nossa população. Os números do mercado deixam isso bem claro. Só para vocês terem uma noção, o valor das terras no Brasil simplesmente dobrou nos últimos 5 anos. Esse dinheiro institucional de fundos obriga o setor a se profissionalizar. Tem que ter governança, auditoria pesada, conformidade com um monte de regras. Então aquela propriedade rural deixou de ser só uma herança de família e virou um ativo financeiro dinâmico, impulsionando a economia local de um jeito muito mais seguro e bem menos volátil que as ações tradicionais. Seção 6. Proteção e autonomia rural. Bom, com a terra valendo tanto e essa pressão toda de fora, a gente precisa olhar para a figura central disso tudo, o produtor rural local. Os especialistas calculam que vai rolar uma transferência de riqueza global de uns absurdos 84,4 trilhões de dólares até 2045. E muito disso vai bater no nosso agro. A grande dúvida é como o produtor pode se proteger e manter a autonomia da própria terra com esse tsunami de dinheiro na porta. A receita para isso envolve 3 passos práticos de gestão. Primeiro de tudo, segurança jurídica. É indispensável ter advogado bom e assessoria especializada para não cair em armadilha de contrato internacional predatório. Segundo, governança profissional de verdade. O produtor precisa estruturar uma holding rural com controles financeiros super rígidos. E, em terceiro lugar, saber surfar a onda da economia verde. Adotar práticas regenerativas abre as portas para acessar o lucrativo mercado global de créditos de carbono. Quando você faz isso, a palavra sustentabilidade vira um verdadeiro escudo de rentabilidade e de proteção do seu patrimônio. O cenário, então, está desenhado para a gente. De um lado, você tem potências mundiais que precisam desesperadamente dos recursos do Brasil para continuarem sobrevivendo. Do outro, uma baita oportunidade econômica que gera emprego, alavanca a nossa infraestrutura e eleva o nível de desenvolvimento da nossa população. Isso deixa a gente com uma provocação final. Será que o Brasil e os nossos líderes estão verdadeiramente prontos para matar a fome do mundo inteiro de forma sustentável, sem perder a mão e a soberania sobre o chão que a gente pisa? É um equilíbrio fascinante que vai continuar ditando as regras desse tabuleiro global. Fica aqui o nosso convite para a gente continuar acompanhando cada movimento de perto. Inscreva-se no canal. Você será retribuído com mais conteúdo e informação.